8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Não são 4 empates, 4 derrotas. Não, são 8 derrotas consecutivas. Mas sabe o que é pior? Pelo menos para mim, evidentemente, não é isso que me deixa mais puto neste momento. Perder esse jogo, de qualquer jeito, dificilmente haveria um cenário em que o Fluminense perderia o clássico de ontem e que a gente iria relativizar e falar, pô, tá tudo bem, acontece. É difícil um cenário. O time teria que estar jogando muito bem, teve um pênalti, o Botafogo foi lá e ganhou o jogo. Mas, infelizmente, foi o oposto disso. Na verdade, ontem o Fluminense poderia ter sido goleado pelo Botafogo. Se eles tivessem aproveitado as oportunidades que foram construídas ali na primeira etapa, principalmente, onde o Botafogo simplesmente massacrou, dominou, fez o que quis com o Fluminense, basicamente. Fez o que quis. E o Fluminense não demonstrou a menor capacidade. E aí, é o que eu sempre falo aqui para vocês, porque é algo, pelo menos para mim, que tem muito valor. Eu acho que o futebol, você pode até estar fazendo um bom jogo, mas o adversário pode estar melhor que você. Você pode até estar tentando, estar brigando, mas o adversário está num dia melhor que você. Tem jogo que você faz de tudo e não consegue ganhar, não consegue fazer o gol. Faz parte, é do futebol. O que eu acho inadmissível é um time do tamanho do Fluminense se preparar uma semana inteira. Claro, não foi a semana inteira de treinos. Ela não serve só para o jogo de ontem, não serviu. É algo que você constrói para frente também. Mas o Botafogo foi na Argentina jogar um jogo pesado de Libertadores contra os Estudiantes. E os caras chegaram para o jogo de ontem com muito mais perna, mais disposição, mais vontade, mais raça e mais tesão para ir lá e ganhar o jogo e amassar o adversário. É isso que eu acho inadmissível. É a postura que o Fluminense teve, principalmente no primeiro tempo, mas não só no primeiro tempo, porque foram tempos diferentes e eu vou chegar lá. Mas o que me deixa mais revoltado é ver um time que em momento nenhum conseguiu competir. Ele foi engolido. O meio de campo do Fluminense não existiu, ele foi completamente dominado, taticamente, pelo Botafogo. E o responsável por organizar, por determinar aquilo que os jogadores têm que fazer em campo, Renato Gaúcho, estava à beira do gramado, olhando aquilo ali, e achou que no intervalo estava tudo bem, que era só bater um papo que ia voltar completamente diferente. A gente teve 3 jogadores ontem, que foram 3 jogadores a menos. E é impossível, gente. É impossível jogar futebol de alto nível, numa grama sintética, onde o jogo é rápido, com 3 jogadores praticamente a menos em campo. Paulo Henrique Ganso é gênio, é diferente, tem uma qualidade absurda, isso nada se discute. Ainda, mesmo tecnicamente, está longe da melhor forma dele, o cara está sendo de uma pré-temporada agora. Totalmente compreensível que vai ter dificuldade. Mas ele não tinha condições de jogar 45 minutos daquele jogo. O Ganso chegou aos 37, mais ou menos 40 do primeiro tempo. A gente está no estádio, a gente está vendo. Teve uma hora que ele ficou uns 3, 4 minutos no mesmo lugar, circulando e trotando. Porque ele não tinha condição de disputar esse jogo. Não tinha. E o Ganso voltou para o segundo tempo. Voltou para o segundo tempo. O time perdia a bola lá na frente, ele voltava andando junto com o Cano, que estava lá atrás ainda de uma jogada, voltando. O Canóbio é um jogador inofensivo. Ele é inofensivo. Corre, 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 vai correr, continuar correndo, vai correr 3 dias seguidos. Mas ele é um jogador inofensivo para a defesa adversária. É isso que ele está se mostrando. E o outro, Germancano. Que a bola não chega para ele, que o time não cria para ele, que ele está tendo que sair da área. Ele sempre teve que sair da área. E é claro que o Fluminense, em termos de criação, ainda falta muito, mas muito mesmo. E realmente, ele é um jogador que está ali para finalizar. O time tem que criar mais para ele. E tem criado muito pouco. Mas algumas situações, algumas bolas que chegam ao Cano, também não há sequência. E aí ele já não volta como voltava antes na marcação. E você tem um jogador que acaba, às vezes por erro dele, o gol do Botafogo tem origem numa bobeira do Cano. Né? Então, às vezes por erro dele, às vezes porque o time também não cria. Mas é fato. Você tem 3 jogadores ali que ontem, por um motivo ou outro,
Não participavam. Eram jogadores a menos. Como é que você vai competir? Como com o time do Botafogo? E outra, quer dizer muita coisa. O time do Botafogo estava capengando. Os torcedores do Botafogo estavam putos. Todo mundo já dava como certa. Como certa não, mas fala, pô, se o Fluminense não ganhar dessa vez, não vai ganhar nunca. Esse time é uma merda. Esse treinador é uma merda. Todo mundo puto. Porque o Botafogo não vinha jogando nada. E de repente, vejam só, será que é coincidência? Contra o Fluminense virou o Barcelona no primeiro tempo. Meu irmão, parecia o Botafogo 2024 no seu melhor momento. Será que é só coincidência? Não creio que seja. Volta para o segundo tempo. E aí, o Renato simplesmente... Aí eu vou entrar mais na parte do Renato Gaúcho, que também tem muita responsabilidade por ver o que está acontecendo e em momento nenhum, e pelo contrário, fazendo substituições óbvias. O Renato até agora mudou a atitude, a postura do time nos jogos anteriores, tanto é que o Fluminense conseguiu produzir o suficiente para vencer, mas extremamente conservador para mexer no time titular, quando tem que mexer, praticamente mantendo o time do Mano Menezes, basicamente, e fazendo substituições quase que iguais. Tira um meia, coloca atacante, tira um meia, coloca outro meia, tira um atacante, coloca outro atacante, sai Canobi, entra Serna, sai Keno, entra Veraldo, sai Ganso, entra Lima. E assim vai. Sai Bernal, entra Nonato. Essas são as substituições do Renato. Só que quando você tem um adversário que está jogando muito melhor que você e está vencendo o jogo, você tem que ser mais ousado. Você tem que ter coragem. O Fluminense ontem não teve coragem. O Renato não teve coragem. Na verdade, não faltou essa ousadia. Foi covardia mesmo. Ontem o Renato ele foi covarde. Assim, sendo bem sincero, essa que é a realidade. E ele tem sido assim extremamente conservador nas escolhas dele. Por isso eu vinha falando que o time mudou, assim, o emocional, o anímico mudou. Mas o Renato em si, isso aqui, pô, essa mudança, o Renato tirou esse jogador, colocou esse jogador aqui, pô, isso aqui funcionou muito bem. Ou não, essa substituição que antes não acontecia, agora está acontecendo com o Renato. Pô, isso aqui está funcionando bem. Até agora não teve praticamente no trabalho dele, muito pouco. Muito pouco. E aí, assim, já tem um certo tempo. Com observações, se você não tem tempo para treinar, você vai observando nos jogos também. E ontem faltou coragem de todo mundo. Mas o segundo tempo o Fluminense melhorou. Para mim é muito mais uma piora do Botafogo, ou na verdade uma escolha do Botafogo a se posicionar mais no campo defensivo. O Botafogo para de pressionar a marcação lá em cima, como estava fazendo antes, e entrega a bola para o Fluminense. E o Fluminense é um time quase que inofensivo. Teve um chute do Bernal, que ele defendeu, depois uma finalização do Cano. A bola mais perigosa, de fato, foi uma bola do Ares. Aquela falta que estourou na trave. Depois teve uma chance ali, uma outra chance esporádica. A melhor jogada, depois de eu falar disso, é pela esquerda, que culmina naquele lance que o Ares sofreu o pênalti para mim. Foi a melhor jogada, a última jogada praticamente, na reta final do jogo. Fora isso, é um Fluminense que tem a bola e é um time que não tem objetividade. É um time que não tem, assim, aquela ânsia por fazer o gol, sabe? É um time que tem muito pouca agressividade. O adversário se sente confortável em entregar a bola para o Fluminense. O Botafogo foi confortável no jogo, foi se defendendo, se arriscaram, mas sabiam que uma hora ou outra ia acabar pegando a bola, fazendo um contra-ataque e matar o jogo. O Renato faz aquelas substituições 6 por meia dúzia, tirando quem tinha que tirar, mas sem fazer nenhuma alteração tática, e só depois dos 35 minutos, aí a alteração do Renato é o quê? Tirar o Martinelli e colocar Paulo Baia. Além do Everaldo no lugar. A solução do Fluminense é o Paulo Baia, que não estava nem relacionado para o jogo. O Paulo Baia entra na relação no lugar do Hércules, porque teve conjuntivite. E aí o Paulo Baia entra na relação. Quem antes não estava relacionado é o escolhido para entrar no segundo tempo para tentar resolver o jogo. E aí o Fluminense se deparou com um ataque com Serna, o Ares já cansado, mas quem? Everaldo e Paulo Baia. Esse era o ataque do Fluminense no segundo tempo desse clássico para definir o jogo. Isso me preocupa muito, mas eu vou tocar nesse assunto depois. A substituição mais ousada do Renato, ela veio depois dos 35 minutos do segundo tempo, quando você não tem mais nada praticamente a perder. Pois é.
Faltou coragem, mais do que faltou só coragem. Sobrou covardia para o Fluminense. Além de futebol, mais uma vez, faltou. Competência, técnica, tática, faltou tudo. Faltou tudo. Um clássico extremamente decepcionante, mas acima de qualquer coisa. Pela postura, e é também a opinião do próprio treinador. O Renato falou isso na entrevista coletiva, meio que jogou no ventilador ali para geral, de uma maneira polida, evidentemente, mas praticamente confirmando tudo que eu estou falando aqui, tudo que o torcedor está pensando. O Fluminense assistiu dentro de campo o Botafogo jogar. Vamos ver o que ele disse. Não, mas foi o que eu falei, a gente assistiu o time do Botafogo. O time do Botafogo é muito bom, tem jogadores rápidos, eles atacam o espaço o tempo todo. Eu havia alertado minha equipe quanto a isso, treinamos, inclusive isso. Sabíamos que iríamos acontecer isso, só que toda vez que a gente tentava um ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. E aí o Botafogo começou a se aproveitar, começou a criar, fez o gol. Novamente, infelizmente, nós tivemos 2 gols hoje por falhas nossas, coletivas, de novo. E o Botafogo simplesmente fez aquele gol, teve melhor no primeiro tempo, segundo tempo mudei, nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente. Eu sempre gosto de conversar com o time, acertar o que a gente está fazendo de errado. Falei para eles que ia dar mais uns 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Se não acontecesse nada, eu iria mexer. Nós melhoramos um pouquinho, não foi o suficiente, fiz as mexidas, melhoramos mais um pouquinho, mas tivemos umas 2 oportunidades lá. Não fizemos, arriscamos quase tudo no final, né? Coloquei bem o time para frente e infelizmente num contra-ataque o Botafogo matou o jogo. Nós assistimos, acho que isso diz tudo. Você tem que entrar em campo, você tem que competir. Você não pode ficar olhando o adversário jogar. O adversário, toda vez que a gente pegava na bola para tentar um ataque, matava a jogada. O Botafogo pegava a bola, a gente assistia. A gente marcou muita distância, deu muito espaço à equipe do Botafogo. Eles se aproveitaram, são jogadores inteligentes, acima da média, rápidos, criaram e fizeram o gol. Então, todo time que sai na frente sempre dá uma tranquilidade a mais. Segundo tempo, como falei, com as mexidas nós melhoramos, mas não foi o suficiente. Coloquei bem o time para frente, mas infelizmente no contra-ataque nós tomamos o segundo gol. Não, nós sabíamos já da maneira que o Botafogo iria jogar, até pela escalação que chegou Moraes, eu acertei com o meu time, mas é que eu falei, o nosso maior problema foi que a gente assistiu o time do Botafogo, independente de como o Botafogo veio. Ele não surpreendeu a gente. Nós que deixamos de correr atrás do time do Botafogo. Então, no momento que você entra em campo e fica assistindo o adversário jogar, é lógico que a gente vai trazer problemas para a gente. Foi o que aconteceu. Quanto ao jogo de terça-feira, a partir da manhã, a gente vai treinar amanhã de manhã, a partir da manhã eu começo a pensar, até porque também eu dependo do departamento médico. Então, quando o técnico fala isso, sobra o quê? Se ele está falando isso para a imprensa, para todo mundo, para toda a torcida, imagino que ele deve ter falado no vestiário. Eu concordo que é uma postura dos jogadores, eu concordo que depende muito sim dos jogadores, e eles não tiveram uma postura adequada para um clássico, mas eles também não tiveram o socorro do banco de reservas, um socorro do comandante, que viu tudo à beira do gramado acontecer, sem praticamente se movimentar para realmente salvar o time no intervalo. Quando ele fala, o Renato falou, não, eu esperei uns 15 minutos, eu gosto de conversar com o meu time, esperar mais uns 15 minutos. Que esperar mais 15 minutos, gente? O Fluminense estava sendo massacrado pelo Botafogo. Não existe voltar para o segundo tempo diante daquelas circunstâncias sem nenhuma mudança. Então o Renato colaborou e muito sim para essa derrota. Talvez naquele momento que o Botafogo, no início do segundo tempo, que o Botafogo vai para trás, dá a bola para o Fluminense, se tivesse feito as alterações antes, talvez tivesse tido mais chance de empatar o jogo. Porque foi um momento que o Fluminense conseguiu ter pelo menos um pouco de liberdade para trabalhar a bola e conseguir fazer alguma coisa. Porque antes mal conseguia pegar na bola. Mas o Renato esperou até os 15 minutos para começar a mexer no time. E aí o Fluminense praticamente já não tinha mais força. E quem sai do banco de reservas ajuda pouco ou quase nada. Mas, de novo, isso é um tempo para a gente trabalhar depois. Então, e eu fico bem tranquilo para falar isso aqui, porque eu não estou falando só após a derrota, não. Nas vitórias, eu fazia ressalva, a exceção aquele jogo contra o Corinthians,
e realmente era um jogo extremamente difícil, o Fluminense foi lá, ganhou, mas contra o Santos, contra o Bragantino, foram jogos que o Fluminense teve dificuldades, apresentou defeitos, poderia ter empatado com o Santos, poderia ter empatado também com o Bragantino, poderia ter perdido para o Vitória. Então teve problemas ali, e a gente falou desses problemas. Então a sensação que dá é que, de fato, o trabalho, até agora, o time ele tinha conseguido resultados melhores do que necessariamente o desempenho nesses jogos. Essa é essa sensação que passa. Porque pegou um adversário que estava muito mal, mas que tem qualidade. E aí, agora eu quero ver como serão os próximos jogos do Botafogo. Se o Botafogo vai conseguir ter o domínio, a predominância que teve contra o Fluminense. Será que vai? Ou realmente o grande problema é o Fluminense? Sem querer tirar mérito do adversário. Mas é necessário a gente refletir sobre isso. Porque vem agora uma sequência positiva com a Presidência, com o Sport, mas depois tem mais clássico, depois tem Atlético em Minas, tem Internacional em Beira-Rio, tem jogo na Sul-Americana. A sequência vai ser pesada. E sem falar em Mundial de Clubes. Então a gente precisa, de fato, ver o Renato tentando coisas diferentes. Até agora a gente não viu isso. E o Fluminense é algo muito próximo, técnica e taticamente falando, do que era com o Mano Menezes. A diferença, até aqui, é muito mais no astral, no anímico, na energia, na confiança. Mas isso tem prazo de validade. Se você, tecnicamente, não consegue evoluir e se impor num curto prazo. Porque todo time de futebol, todo técnico depende de resultados. Se os resultados não vêm, a gente sabe o que acontece. A pressão começa a aumentar e aí os defeitos começam a ficar mais evidentes. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você puder deixar o seu like, seu comentário, como sempre, se inscreva aí no canal do Lessa. Eu vou comentar sobre o pênalti do Ares num outro vídeo, até para não ficar muito grande aqui, porque tem algumas coisas para falar em relação a isso e a outras coisas também. Fechou? Um abraço, tamo junto.